A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 340 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Iniciaremos segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 1 e 2. E Provérbios, capítulo 28, versículos de 22 a 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou: Que batismo então recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a liberdade, discutindo e persuadindo ouvintes acerca do reino de Deus. Todavia, como alguns se obstinavam na incredulidade e falavam mal do caminho diante da multidão, Paulo rompeu com eles. Tomou os discípulos à parte e diariamente com eles debatia na escola de um homem chamado Tiranos. Isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Deus realizava prodígios extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e panos que tivessem tocado o seu corpo, para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos maus se retiravam. Alguns exorcistas judeus itinerantes
começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Diziam: por esse Jesus que Paulo está proclamando, eu vos ordeno, sai. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. O espírito mau, no entanto, reagiu, dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência, que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas, e um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram na presença de todos. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de ir até lá, devo ver também Roma. Paulo enviou à Macedônia 2 de seus ajudantes, Timóteo e Erasto, e ficou ainda por algum tempo na Ásia. Foi nessa época que estourou um grave tumulto a respeito do caminho. Um ourives, chamado Demétrio, fabricava miniaturas em prata do templo de Diana, proporcionando considerável lucro aos artesãos. Ele reuniu esses artesãos, juntamente com outros que trabalhavam no ramo, e disse-lhes: amigos, sabeis que o nosso bem-estar provém desta nossa atividade. Ora, como podeis ver e como ouvis dizer, esse tal de Paulo, com a sua propaganda, desencaminha muita gente, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Ele afirma que não são deuses os produtos de mãos humanas. Não é só a nossa profissão que corre o risco de sofrer prejuízo, mas também o templo da grande deusa Diana acabará sendo desacreditado. Assim ficará despojada de majestade aquela que é cultuada em toda a Ásia e no mundo inteiro. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e não paravam de gritar: grande é a Diana dos Efésios. O tumulto se espalhou pela cidade toda. Todos se dirigiram em massa ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na viagem. Paulo queria ir para o meio do povo, mas os discípulos não deixaram. Também algumas pessoas importantes da província, que eram seus amigos, mandaram pedir que ele não se arriscasse a comparecer ao teatro. Enquanto isso, um gritava uma coisa, outro o contrário, e a confusão era geral na assembleia. A maioria nem mesmo sabia por que estava reunida. Ora, algumas pessoas da multidão persuadiram um certo Alexandre a falar, e os judeus o empurraram para a frente. Com um sinal da mão, ele pediu silêncio, para dar explicações ao povo. Quando, porém, perceberam que era judeu, todos se puseram a gritar numa só voz por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Por fim, o escrivão conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, quem dentre os homens não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e de sua estátua que caiu do céu? Isso ninguém pode negar. Portanto, é bom que fiqueis calmos e nada façais de precipitado. Estes homens que trouxestes até aqui não profanaram o templo nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm acusações para fazer contra alguém, sejam feitas audiências. Os procônsules estão à disposição.
que as partes apresentem suas acusações recíprocas. E se houver qualquer outra questão, será resolvida em assembleia legal. Do contrário, corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que hoje aconteceu, pois não existe nenhum motivo para justificarmos esta aglomeração. Com essas palavras, ele dissolveu a assembleia. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que se acham em alguma tribulação, por meio da consolação com a qual nós mesmos somos consolados por Deus. Com efeito, à medida que aumentam para nós os sofrimentos de Cristo, assim também por Cristo aumenta a nossa consolação. Se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual sustenta a vossa perseverança em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sois da consolação. Com efeito, irmãos, desejamos que tomeis conhecimento da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Foi tão pesada e acima de nossas forças que chegamos a desesperar de viver. Experimentamos em nós mesmos a sentença da morte, a fim de não confiarmos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará a nos livrar de um tão grande perigo de morte. Nele temos a firme esperança de que ainda nos livrará com a ajuda de vossas orações por nós, de sorte que pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos, por muitos sejam dadas graças em nosso favor. De fato, nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Temos procedido em todo o mundo e principalmente em relação a vós, com a simplicidade e a sinceridade que vem de Deus, guiados não pela sabedoria humana, mas pela graça de Deus. Aliás, não vos estamos escrevendo algo diverso daquilo que estáis acostumados a ler, ou que já conheceis. Espero que compreendais perfeitamente, como em parte já nos compreendestes. Somos motivo de glória para vós, como o sereis para nós, no dia de nosso Senhor Jesus. Com essa confiança eu pretendia primeiro ir ter convosco, a fim de receberdes uma segunda graça. Seguiria daí para a Macedônia, e da Macedônia retornaria à vossa comunidade, para ser por vós provido do necessário para seguir viagem até a Judéia. Será que fui leviano por ter esse propósito? Ou acaso meus planos se inspiram em razões meramente humanas, de modo que em mim oscilem o sim e o não? Mas Deus é testemunha de que a nossa palavra junto de vós não é sim e não. Com efeito, Jesus Cristo, Filho de Deus, proclamado entre vós por mim, por Silvano e Timóteo, nunca foi sim e não. Ao contrário, nele foi só sim, pois nele todas as promessas de Deus são um sim. Por isso também é por ele que dizemos amém a Deus para a sua glória. É Deus que nos confirma juntamente convosco em Cristo, como também é Deus que nos ungiu, nos marcou com seu selo e deu-nos em nossos corações a garantia do Espírito. Por minha vida tomo a Deus como testemunha. Foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não temos a pretensão de dominar a vossa fé. Pelo contrário, somos colaboradores de vossa alegria,
pois na fé já estáis firmados. Capítulo 2. Por mim decidi não voltar com tristeza para junto de vós, pois se eu vos entristeço, quem então me alegra senão aquele que foi entristecido por mim? Escrevi isso exatamente para que na minha chegada não me causem tristeza aqueles que deveriam me alegrar. E quanto a vós, estou convicto de que minha alegria é a alegria de todos vós. Com efeito, foi em muita tribulação e angústia de coração que vos escrevi, em meio a muitas lágrimas, não para ficardes tristes, mas para que conhecesseis o imenso amor que tenho por vós. E se alguém causou tristeza, não causou a mim somente, mas em parte, sem exagerar, a todos vós. Para esse tal basta a repreensão por parte da maioria. Agora, pelo contrário, é melhor que o perdoeis e o consoleis, para que não venha a consumir-se de tristeza. Por isso, eu vos exorto a confirmardes o vosso amor para com ele. Com efeito, foi também para isso que vos escrevi, para saber se sois comprovados, se sois obedientes em tudo. A quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo-o. Se tiver alguma coisa a perdoar, já perdoei, e assim procedi por causa de vós na presença de Cristo, para que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos suas intenções. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e embora o Senhor me tivesse aberto uma porta, não tive sossego, porque aí não encontrei meu irmão Tito. Tendo então feito minhas despedidas, parti para a Macedônia. Graças sejam dadas a Deus que nos faz sempre triunfar em Cristo e que por meio de nós vai espalhando por toda parte o perfume do seu conhecimento. De fato, nós somos o bom odor de Cristo para Deus, entre os que são salvos e entre os que perecem. Para os que perecem, somos perfume de morte para a morte. Para os que se salvam, somos perfumes de vida para a vida. Quem está preparado para isso? Realmente não somos como tantos outros que mercadejam a palavra de Deus. Nós falamos com sinceridade da parte de Deus e na presença de Deus em Cristo. Provérbios capítulo 28, versículos de 22 a 24. Tem pressa em ficar rico o ambicioso e não sabe que a indigência vai cair sobre ele. Quem corrige alguém receberá depois sua gratidão, mais do que aquele que o lisonjeia. Quem rouba de seu pai e de sua mãe, dizendo não é pecado, é cúmplice de um homicida. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Nós estamos meditando o livro dos Atos dos Apóstolos e hoje meditamos o capítulo 19. Em Éfeso, além dos cristãos, havia seguidores de João Batista. Alguns, como Apolo, não viam diferença entre o batismo de João e o de Jesus. É aqui que Paulo começa logo a dar instruções claras a respeito do assunto. Ministra o batismo de Jesus e impõe as mãos para que os novos cristãos recebam o Espírito Santo. Um pequeno Pentecostes acontece para eles. Paulo estende a permanência na comunidade. Aqui alguns termos se identificam na pregação, como o caminho, o reino de Deus e a palavra de Deus. Lucas ele reafirma no escrito que Deus realiza prodígios através de Paulo, confirmando assim a sua pregação, como acontece com os demais apóstolos. Está para estourar um conflito em Éfeso, dentro de numerosas romarias ao templo da deusa Ártemis, onde muita gente ganhava dinheiro com exorcismos e rituais mágicos.
A palavra de Deus anunciada por Paulo irá esclarecer o povo mediante a fé em Jesus Cristo. Do versículo 21 em diante, nós vemos algo muito importante, porque aqui começa a última seção do livro. Em um rápido sumário, é introduzida a última parte do livro com uma informação: o desejo de ir a Roma, onde Paulo resolve voltar atrás rumo a Jerusalém. O apóstolo irá de Jerusalém a Roma, mas como prisioneiro. Começa aqui a paixão de Paulo, onde ele vai enfrentar os mais diferentes processos jurídicos. Esses processos amedrontavam os fiéis nos anos 80 a 90. A pregação da Boa Nova acaba provocando forte reação. Os comerciantes de imagens da deusa Ártemis percebem que o Evangelho de Jesus lhes atrapalha os negócios. Com facilidade, criam tumulto contra a equipe de Paulo. A ira dos efésios acaba voltando-se também contra os judeus, impedindo-os de falar na Assembleia. Por fim, uma autoridade apela para o bom senso da população, invoca as leis do império e absolve os missionários cristãos. Sinal de que os leitores de Lucas estão enfrentando grandes conflitos com interesses comerciais das religiões e santuários pagãos. O texto aqui deixa claro que outros tumultos vão surgir à medida que a palavra vai avançar. Os argumentos da autoridade pagã aqui apresentados servirão de defesa para as comunidades cristãs ameaçadas. Nós iniciamos também a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. O que nós vemos aqui é Paulo que faz uma segunda visita a Corinto, provavelmente para resolver problemas. Então, ou depois de sair, foi gravemente injuriado por um membro da comunidade. Em Corinto, foi se consolidando um grupo de rivais que discutiam a autoridade do apóstolo e estabeleciam a própria. Paulo envia uma carta muito dura e ameaça com uma terceira visita. Nesse período, ele se encontra com Tito, que volta com boas notícias da sua missão pacificadora. Paulo escreve outra carta conciliadora e renuncia à terceira visita. A carta oferece também algumas pistas sobre a relação do apóstolo com a comunidade e sobre o seu jeito de evangelizar. Deixa claro que essa relação sempre foi intensa, embora difícil. Provavelmente escreveu outras cartas, além destas duas conhecidas. No capítulo 1, ele começa apresentando os destinatários da carta, que são, além do povo de Corinto, outras comunidades da região da Acaia, e inclui também Timóteo como remetente. Ele faz um hino de louvor a Deus pela consolação alcançada pelos apóstolos em meio às tribulações. No Novo Testamento, a consolação é a fonte da esperança diante da proposta da Boa Nova. A partir do versículo 12, podemos ver um princípio de desconfiança da parte dos coríntios com relação ao apóstolo, uma promessa de visita a Corinto que não foi cumprida. Seguindo pelo capítulo 2, nós vamos ver que o texto apresenta tensão e conflitos, mas também alegria e reconciliação. Na última visita à comunidade, ao que parece, ele foi insultado por alguém não identificado que lhe teria questionado a função de apóstolo. A própria comunidade deve ter imposto uma punição ao agressor. Caso Paulo voltasse pessoalmente, teria acirrado ainda mais os ânimos e causado maior tensão. Por isso escreveu a severa carta que ele mesmo diz das muitas lágrimas. Nela oferece perdão ao ofensor e solicita à comunidade uma assembleia, na qual suspendam a pena imposta a ele. Começa então, a partir daqui, a sessão de alegria pelo triunfo do evangelho que se expande. A imagem aqui usada é a dos generais que entram triunfantes em Roma após a batalha, com prisioneiros que serão provavelmente mortos em seguida. Tais cortejos são aclamados com perfumes que representavam vida para os vencedores e morte para os vencidos. O apóstolo sente o perfume da vida, pois não faz comércio com a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece.
Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!